Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos ler mais um capítulo do livro Mestre de Amor. Número 56. Tá? Estamos terminando o livro já. Carol, boa noite, querida. Tudo bom com você? Vamos chamar o pessoal aqui. Que puder comparecer, né? Eita, as cachorradas. Os cachorros lá dentro. Olá, Dani. Olá, ABC do Espiritismo. Seja bem-vindo. Vou chamar a Dani aí, a nossa convidada de hoje. A gente vai ler mais um capítulo do livro Mestre de Amor. Tá bom? E a gente já tá na reta final do livro já. Dia 25 a gente já termina, tá, gente? Então, a gente já tá no capítulo 56. Tá bom? Então, vamos chamar a convidada aí. Saúde e espiritualidade, seja bem-vinda. Elisângela, não tô conseguindo acenar para algumas pessoas, não tô conseguindo. Vamos começar, vamos chamar a convidada. Oi, Babi. Opa, quanto tempo, né? Pois é, que alegria estar aqui com você no seu canal, cheio de conteúdo maravilhoso, que eu acompanho sempre que posso. Tentamos, né? Tentamos fazer o melhor aí. E junto com a espiritualidade tá tudo certo. Tá sim, Então, certo mesmo. querida, como é que você está hoje? Como é que foi o dia aí por aí? Agitado, calmo? Bem corrido. Hoje foi um dia corrido, mas normal. A gente está aí nesse período, né, muito difícil. O home office está muito, tomando muito nosso tempo, né? E aí tem os estudos, tem os trabalhos do centro, tem os trabalhos doutrinários como um todo, né? Nesse centro espírita que a gente recebeu de presente online, aí aberto para o mundo. Então, a gente juntando tudo, né, Babi? Junta com nossa vida pessoal também, que tem Oh, muitas coisas para a gente fazer, então hoje foi um dia corrido. muita coisa Josimar, dentro do querido, lar, né? muita coisa. Olá, seja bem-vindo. Deucimar, cadê? É, Josimar chegou embaixo, eu agora. não sei quem é embaixo que tá. Acho que é filho. Tem alguma coisa. Eu É, sei, eu lembro desse perfil, mas não lembro o nome. Elisângela, seja bem-vinda. Medita Zen. Quem mais chegou aí? Carol. Vão chegando aí. Ô, Davi, tá por aí, ó. Tudo bom com você, querido? Davi, a gente Dá. trabalhou hoje o ESG pela manhã. Uhum. Davi tá cheio de projeto. Davi não para. E ele hoje está elétrico. E o dia que ele não tá é difícil, né? Todo mundo já sabe, né, Babi? Então, minha querida, aí, seja bem-vinda aí. E bom, você vai vir outras vezes, tá? Porque o próximo estudo aqui vai ser Lampadário Espírita. Você conhece o livro? Então, não. Eu não sei se esse estudo foi o que você já mandou para Não. mim. Não, não é esse, né? Lampadário Espírita é um livro antigo também, de Joana, né? Psicografado Ai, por que Divaldo. legal. E ele tem, cada capítulo, ele tem um complemento embaixo, sempre depois de cada capítulo, tem orientando o que é parecido com o tema, né? A complementar do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Aí você pesquisa e já faz um estudo mesmo do texto com os complementos embaixo. Que maravilha, Babi. Excelente. Muito bom, viu? Ele é compridinho também, feito esse aqui. E olha que eu terminei rápido ele, eu comecei em janeiro, isso já tá, ó, em maio, acabou, Pois é, já está acabando, né? já. Que lindo. Olha a Então, Glória aí, chegando aí também. bem-vinda, querida, boa noite. Então, querida, se apresente aí mais uma vez. Pois é, sou conterrânea da Babi. Então, estamos aqui em Recife, né, Babi? Nos conhecemos através das redes sociais, Daniele. E faço trabalho no Centro Espírita de Djalma Farias, para quem conhece aqui. Quem não conhece também tem a possibilidade agora, né, imensa de conhecer por conta das redes sociais. O trabalho do Djalma não parou nesse período.
A gente continua aí funcionando com o evangelho, com palestras, com vibrações, mesmo à distância. E é isso, eu trabalho com evangelização lá no centro, no Grupo Espírita de Djalma Farias. Não tenho uma página como você, linda, com o projeto espírita, né? Minha página é pessoal, mas eu sempre digo que eu estou ali disponível, quem quiser conversar, quem quiser mandar mensagem no direct. Quando eu vejo que as pessoas estão participando, interagindo, depois que a gente vai tendo um contato, né? Eles adicionam, eu aceito, e a gente vai se falando, vai dialogando. Falar da doutrina é sempre muito bom, né, Babi? E eu escolhi esse perfil assim mais nos bastidores, né? Porque acho que é claro que cada um tem seu gosto, né? Tem seus do modo de falar, de se expressar. Mas eu acho que o trabalho não é só a gente, né? Claro que o nosso rosto tem que aparecer, né? Porque a gente também precisa dar o exemplo. Mas assim, eu preferi colocar uma coisa mais pelos bastidores mesmo. Porque na verdade não é só eu, né? É a espiritualidade, um monte de gente aí que eu nem vejo, mas não tem nem ideia. Mas tem. É verdade. E a mensagem, né, Babi? A gente é só um Uhum. instrumento, né? Então a gente está aqui só para passar aquilo que a gente está compreendendo para compartilhar. Porque, na verdade, a gente está compartilhando, que ao mesmo tempo que a gente fala, a gente está aprendendo e a gente vai aprendendo também com as pessoas que estão participando e também estão interagindo. Então, traz sempre pontuações novas. Às vezes, você está entendendo uma mensagem de um jeito e alguém coloca uma mensagem, né, na live e você já começa a abrir mais o horizonte. Então, assim, é um aprendizado, é muito rico. Trabalhar assim, né, estudando e compartilhando é rico demais de conteúdo para todos nós, para todos nós. Mari, bem-vinda. Chegou a Luiz, nosso tio Aloysio, Glória. Pronto. E vocês que estão aí, chegaram aí, sejam bem-vindos. Vocês podem interagir também ao longo do texto que a gente vai ler. E a gente, para quem não me conhece, chamo Bárbara, mas podem me chamar de Babi para resumir, né? Você vê meu nome é enorme. Ele é Coutinho Almeida e Rocha, né? Ou seja, é comprido. Aí eu já resumo. Pode me chamar de Babi, tá? Eu estou estudando o livro Mestre de Amor. Estamos no capítulo 56 já. Eu tenho 60 capítulos desse livro. Dia 25 eu já finalizo ele já. Graças a Deus. Consegui mais um estudo, né? E às vezes a gente começa um Missão trabalho cumprida, para né, Babi? continuar é mais difícil, né? Para continuar. Quer fazer a Missão prece? cumprida, né? É. Sim, posso fazer. Mais um. E sim, para quem não conhece, eu fiz um estudo antes desse, que é o livro de Meimei, é Palavras do Coração, para quem não conhece o livro. Aí tá lá gravado também. Muito bom o livro também. Muito antigo. Só pega o livro antigo, gente. Livro antigo é o bom. Que não está desatualizado, né? Nunca está Ah, desatualizado. Tem sempre enfim. conexão com a nossa realidade, com o período que a gente está vivenciando. É incrível, né? Tudo que vem da doutrina, do Evangelho de Cristo, está sempre presente. Com certeza. E eu gostaria de perguntar à convidada se você quer fazer a prece inicial ou a final. Posso fazer o que você quiser. Faça inicial, sem problema. Vamos Ok, lá. vamos lá, vamos lá. Então, acalmando o nosso coração, nos conectando a Jesus, nosso Mestre. Estamos aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade do estudo, a espiritualidade amiga que possa estar junto conosco, nos intuindo, nos harmonizando, colocando energias positivas, vibrações de amor, para que esse trabalho tenha um ótimo andamento, para que a gente compreenda bem aquilo que a gente vai ler, para que a gente consiga compartilhar e entender do outro também aquilo que a mensagem está querendo falar, está querendo passar, que possamos ser instrumentos da espiritualidade, dessa mensagem, para que possamos, aprendendo com ela, construir caminhos diferentes, fazer escolhas novas, positivas e produtivas para a maturidade do nosso espírito. Que possamos sempre utilizar na nossa rotina, no nosso dia a dia, nesse caminho, nessa seara do Cristo. Abençoa a todos que estão na live, nossas famílias, o nosso planeta, que passa por dificuldades. E assim, Pai, com muita harmonia, com muita paz, com muito amor, iniciamos esse estudo. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.
Bom, gente, a gente vai conversar hoje sobre tranquilidade, né? Então, Joana de Anjos vai nos situar aí em situações em que a gente precisa estar tranquilo, estar sereno. E ela fala tranquilidade confiante, ou seja, a nossa tranquilidade ainda está meio desequilibrada. Tem hora que a gente fica bem, outra hora fica, né? Aquele. Enfim, vamos, a gente quer começar a ler. Tá com acesso aí. Lindamente chegou minha mamãe aí, Ricardo, seja bem-vindo, Aldenice. Quer começar a ler, tem acesso ao texto direitinho ou quer que eu leia? Tenho. Eu posso ler também, se você quiser. A gente pode fazer a gente vai revezando, né? Eu faço a primeira leitura, depois você faz a Quer segunda. começar a ler? Pode ser. Tranquilidade Pronto. confiante, né? O número é 56. Deixa-te arrastar pelas águas vivas da tranquilidade, certo de que atingirás o abençoado porto da sublime destinação. Vence assim os calhaus flutuantes em forma de malogro e solicitação inferior, presos aos juncos das enfermidades deprimentes que muitas vezes se enleiam a meio da jornada. Eu vou continuar a leitura, mas só para fazer um parênteses, né? Joana, ela tem... Oi, Aldenice, querida, um beijo. Ela tem essa linguagem bem difícil, não é? E tem até uma história que foi bem interessante, que perguntam a ela, né? Por que ela fala de forma tão difícil? E ela disse que o espírita tem que estudar. Então a gente tem que Minha estudar, mãe né? fala a mesma coisa, tem que pensar, tem que pesquisar. Isso. Teve Então, assim, muitas não é vida palavras aqui que eu fácil, não. pesquisei aqui. Não. Não é vida fácil, não. Mas é isso, vamos lá. Eu também fiz a mesma coisa que você. Aqui mesmo nesse parágrafo, né, a gente já vê aqui, ó, tem palavras diferentes, né, que a gente não usa no nosso dia a dia. Por exemplo, os juncos, que são plantas, é um tipo de Isso. planta, né? É. Aqui tem também que te enleiam, né, que te confundem. Vê, Isso. imagina. Não Então, fazia ideia. tudo se referindo a dificuldades, né? Com Então, certeza. assim, vamos lá. Quanto mais cuidas do mal, mais ele se acentuará. A lama valorizada no fundo do poço envilece, desonra. Isso. A água pura que se demora repudiada. Da mesma forma, o charco que agasalha doenças, né? E aí charco eu coloquei aqui, água suja, o charco que agasalha doenças e febres, quando drenado, ressurge como terra acolhedora e produtiva a benefício da coletividade. Eu acho que a gente consegue avançar para concluir o raciocínio mais um pouquinho. Se te Pode ler. detens a examinar o adubo, serás acometido de náuseas ante o fruto que procede dele através da árvore, observando as dificuldades a transpor, se te atemorizas com elas, não avançarás. Então, aqui nesse parágrafo, Babi, olha o Louro chegando. Bem-vindo. Eu entendo assim que em meio das dificuldades, né, a gente precisa trabalhar principalmente o nosso mundo interior. É porque nós estamos enfrentando dificuldades a todo tempo, que são capazes de causar aquilo que você falou logo no início, o desequilíbrio. Então, é muito difícil a gente estar 100% equilibrada, né? E a todo instante equilibrada, no momento onde a gente tem várias questões, situações, informações, várias pessoas, cada uma com seus valores, com seu mundo específico, e a gente precisa lidar com tudo isso. Tem uma frase que eu recebi essa semana, eu lembrei dela e anotei, que é bem interessante, tem tudo a ver com esse primeiro parágrafo. O primeiro passo rumo ao sucesso é dado quando você se recusa a ser um refém do ambiente em que se encontra. E para a gente não ser refém do ambiente em que a gente se encontra, a gente precisa, de fato, cuidar do nosso mundo interior, através de algo que a gente conhece como autoencontro, autoconhecimento, ficar diante dos nossos monstros, né? Entrar no deserto, mesmo que seja dolorido, porque é dolorido, porque é o momento onde você vai perceber toda essa infinidade de situações que você tem ainda para ser trabalhadas, ruins, negativas, né? De imperfeições, de vícios, de paixões. E muitas vezes você não acredita que tem aquilo ali.
né? Então, quando você fica diante de determinadas situações, aí é que você começa, meu Deus, eu tenho isso também. E agora, o que é que eu faço com isso? Porque eu não sabia que isso existia em mim. Eu não sabia que esse sentimento, né, ele estava aí disponível para abrir, para levantar, né, a bandeira a qualquer momento, e ele agora está levantando, e o que é que eu faço com ele a partir de agora? Então, são momentos onde a gente se sente extremamente perdidos, inseguros, né? Porque nós somos seres em construção, estamos vivendo aí um momento, né, uma reencarnação num planeta de provas e expiações, que é muito difícil para nós, né? Todas as informações, o planejamento que a gente traz para cá, né? A gente tem um planejamento geral, mas a gente tem o livre-arbítrio. E então a gente vai se deparando com situações, né, que está dentro do planejamento, mas que a gente não tem esse reconhecimento específico. A gente planeja geral, mas as situações específicas a gente vai vivenciando aqui, né? Então a gente precisa perder o medo, a gente precisa ser humilde de reconhecer. Isso tudo não é fácil, né? Nada disso é fácil, nada disso, né, é uma maravilha de se viver, nada disso é leve, muito pelo contrário, traz muito sofrimento, traz muita dor. Não diria nem sofrimento, porque o sofrimento a gente transforma, se a gente quiser deixar essa dor, né, fazer parte da nossa vida, transformar em mágoa, em raiva, mas a dor, né, ela faz parte desse processo. Então, eu acho que passa por essa questão do autoconhecimento, a gente trabalhando o nosso mundo interior, a gente vai ser, sim, capaz de lidar com esse mundo exterior, né? A gente tem esse domínio, e na verdade, o único domínio que a gente tem é o do mundo interior, né? Eu digo que a vida, ela é um tabuleiro de xadrez. Assim, eu já tentei jogar xadrez, imagina, né? E joguei muito pouco, porque é muito difícil, né? E é isso que a vida, ela é para nós, né? E o adversário nosso são exatamente as nossas paixões, os nossos vícios, que estão ali e a qualquer momento pode dar um checkmate na gente, né? Então, todos os passos, tudo que a gente vai pensar em fazer, tem que ser tudo friamente calculado, tem que ser tudo muito bem refletido, né? Porque a gente não conhece essa magnitude que a gente vive, né? As pessoas que estão ao nosso lado, a gente não conhece nem a gente mesmo, quanto mais as pessoas. Eu vou fazer só uma analogia para terminar, que tem um pouco a ver também com isso. Davi está aí, se ele ainda tiver, ele vai achar engraçado agora, porque tem a ver com algo que ele brinca muito comigo, né? Mas antes de mais nada, eu vou abrir uma introdução e um parêntese. Eu não assisto BBB, não tenho nada contra, mas não assisto, tá? Mas nada contra. Eu assisti o primeiro por curiosidade, e esse eu fui dizer a ele que assistia para fazer companhia à minha mãe, que assiste as partes mais engraçadas e interessantes, e aí ele colocou isso no hall de fama da minha vida, né? Então, todo mundo hoje, toda vez ele brinca e diz que eu vivo assistindo BBB. Mas, assim, como eu assisti com ela algumas partes para fazer companhia, né, eu digo que eu tenho uma vida muito corrida, então, às vezes, a gente precisa, né, apertar um pouco o nosso tempo, e mesmo que seja alguma coisa que a gente não goste, mas para fazer companhia a alguém que a gente ama, a gente tem que estar ali disponível, né? E eu assisti, assim, algumas partes, do meio para o final, era mais, assim, eram os momentos mais decisivos, e eu acompanhava a saída, porque nos momentos decisivos tinha a saída deles e tinha uma conversa deles com o rapaz que fazia a apresentação, né? E eu achava muito interessante que eles diziam muito isso. Eu hoje sou diferente do que era quando eu entrei aqui. Por quê? Porque eu entrei num mundo totalmente novo. Me relacionei com pessoas que eu não conhecia. Eu não tinha domínio de tudo ali na casa. Eles diziam muito isso. Era uma frase certa em todos que eu acompanhei. Eu não tinha domínio de nada. Tudo que vocês estão me falando, eu não vivenciava, porque eu estava num cômodo, o outro estava no outro cômodo, né? E eu precisava lidar com tudo aquilo através de quê? De intuições, né? Através das experiências que eu já estava tendo ali um com o outro. Então, é mais ou menos isso que a vida é para nós, né? A gente está aqui, né, nesse mundo, mas a gente não tem esse domínio externo. E a gente precisa decidir. E a gente precisa fazer escolhas, mesmo sem esse domínio, né? A gente precisa perder o medo, a gente precisa encarar. Então, a gente vai ter que levar em consideração as intuições, experiências, né? E muita prece para se relacionar com Deus e compreender o que Ele quer de nós. Muita! E agora, no momento, é o triplo de prece, né? Por conta da energia. Porque quem é um pouco mais sensível sente tudo, né?
E aqui fala de tranquilidade, né? Você, às vezes a gente imagina uma vida tranquila, de paz, sem problema nenhum, sem aperreio nenhum. Ah, eu quero ter um dia tranquilo, quero ter um dia sem problemas, né? Aí no meu dia acontece uma coisa que você nem esperava, uma coisa bem chocante, né, para você. Aí você não consegue filtrar, não consegue lidar. Aquilo ali fica na sua mente por muitos anos, né? Não consegue assim, acho que não absorver. Mas assim, ela está falando aqui para não focar no mal, não focar em algo ruim, mas também ela também não falou para a gente descartar assim de imediato. Ela pede para a gente examinar, para a gente entender o que está sentindo, né? Ela fala que a lama valorizada no fundo do poço envelhece a água pura que se demora repudiada. Então aqui ela fala da nossa luz. Aí a sombra ainda está na gente, por enquanto, né? Ela começa a aparecer ali nas situações e às vezes a gente foca muito no egoísmo, foca muito no pensamento negativo ali, alimentando. Mas ela pediu para a gente não ignorar isso, ela pediu para a gente entender o que está sentindo, por que eu estou sentindo isso, né? Vai aparecer de toda forma, porque você tem que aprender. Então, quando chegar até você certas situações, né, que você vai agir de forma bem desagradável, e às vezes até a gente acha que não errou, não fez, não foi por querer, mas às vezes a gente quis mesmo e não aceita, né? Aí você vai sofrer mais ainda. Então ela pede aqui para a gente aceitar, para a gente acolher, entender, mas também não alimentar e aquilo ali por muitos anos, por muito tempo, porque aquilo ali vai ficar dentro do seu inconsciente, dentro do seu, né, da sua carga reencarnatória e vai acabar levando isso até outras encarnações seguintes para tentar melhorar. Então é muito sério isso aqui, a questão de você alimentar, né, atitudes ruins, continuar fazendo, mesmo sabendo às vezes que é errado, às vezes a gente sabe que é errado, mas continua fazendo, porque a gente ainda está aprendendo. Às vezes a gente se culpa demais porque faz também, né? Se perde na culpa, se prende na culpa, no martírio, fica ali, porque eu fiz aquilo, porque eu falei aquilo, e não sai do canto. Então isso tudo atrapalha muito a gente e acaba, como falou aqui, né? Da mesma forma, o charco que agasalha doenças e febres, quando drenado, né, ressurge como terra acolhedora e produtiva a benefício da coletividade. Então, aqui ela pede para a gente tomar uma atitude, para a gente não alimentar, né? A gente entender ali o problema, mas não alimentar por muito tempo, resolver e continuar seguindo, porque a gente está aqui para isso, né? O mal ainda predomina, infelizmente, mas a gente tem que tomar atitude. Porque tem até um texto que eu sempre lembro do livro Coragem. A gente tem que alimentar essa fé todo dia, né? Essa coragem da gente todo dia. Mas Deus também confia na gente. Então não seria assim, a gente não teria a nossa casa, a gente não teria responsabilidade, a gente não teria família. Se a gente tem tudo isso é porque Ele confia na gente. Ele sabe que a gente é capaz, que a gente pode sair, né? Pode superar alguma coisa, vencer alguma coisa. E a gente sempre percebe no início que quando a dor chega, ela sempre dói, né? Não tem como não doer. Mas quando ela vai embora, a gente sempre fica mais forte. A gente sempre entende por que ela chegou, né? Então, por enquanto é isso. Quer continuar a ler ou vai complementar mais alguma coisa? Excelente, sabe? Eu estava pensando aqui quando você falou da dor, né? Eu anotei, inclusive, uma frase de Joana de Ângeles que ela fala nas leis morais da vida. Ela Uhum. diz assim: o aguilhão é, por enquanto, o mais eficaz impulsionador para muitos espíritos. Que o que é que ela quer dizer, né? Nós podemos fazer escolhas a partir de intuições. Nós temos essa disposição ao nosso, né, ao nosso redor. A gente tem esse recurso. Deus nos oferece através da prece, a gente ter essa intuição de fazer uma escolha positiva, assim como também, além da experiência, né, da vivência, da análise de missionários que estão por aí, né, que estão por aqui para nos trazer exemplos, mas nós, como somos imperfeitos, temos ainda a tendência de escolher pela dor. Não tem a velha história, né? Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Então, é muito isso que você falou. A gente tem a tendência de fazer essa escolha e que se ela seja pela dor. Então, a gente tem que levar em consideração o aprendizado que ela traz, porque tudo isso vai trazer aprendizado, né? A gente precisa, como você bem falou também, não é que a gente não vai analisar,
né, toda essa problemática, todas essas dificuldades. Mas o que a gente não pode é valorizar, é guardar isso Uhum. para nós, né, transformar essa dor num estado mais permanente. Né? A gente tem que processar isso para que a gente não transforme em uma lei de atração negativa. Porque quanto mais você se envolve com o processo, né, negativo que você está vivenciando, sem tentar se esforçar para sair dele, você vai atrair mais negatividade, você vai atrair mais dificuldade. Né? A gente precisa tentar ter uma visão macro, tentar ser mais grato, né? Tentar analisar que a gente tem tanta coisa boa, mas a gente tem a tendência de se apegar sempre ao ponto negativo. Né? Tem o livro que eu acho que você já deve ter lido também, que se chama O Segredo, e agora tem um filme na Netflix que tem uma historinha que é baseada, né, no livro. O livro ele não é uma história, né? Ele fala de situações exatamente de pensamentos nossos, que o nosso pensamento ele vibra, né? A gente sabe disso, a gente já tem um impacto direto, negativo ou positivo, através do nosso pensamento, né? E se a gente trabalha esse pensamento, a gente está trabalhando esse processo interno, para não ficar denso e não atrair mais negatividade. Então a gente tem que o que é que a gente faz para tentar processar isso? Né? Analisar o que a gente tem de positivo, ser grato com o que a gente tem. Hoje o Lourenço acabou de mandar um vídeo lá no grupo da gente, né? Mostrando uma historinha bem linda, né? De um rapaz que tinha. Você recebeu esse vídeo? Ele Não. era assim, um rapaz ele entrava num carro que era um Uhum. carro Rolls Royce, eu não sei nem falar o nome, eu sei que era um carrão, mas aí ele abre o WhatsApp e faz assim. Ai meu Deus, meu amigo comprou um jato. Como eu queria ter um jato, eu nem sou feliz porque eu tô com esse carro, mas não Conheço a tenho um história. jato. Tu conhece? Né? E é tão interessante porque aí chega o outro na mesma hora e diz assim, eu seria tão feliz se eu tivesse esse seu carro, né? Aí Uhum. ele faz, então eu acho que eu não sou tão infeliz assim. Aí quando esse do carro chega, aí diz assim, esse meu carro, eu queria ter um carro daquele. Aí chega uma moça que vai pegar um ônibus, né? E aí diz a ele, poxa, por que você está reclamando? Ele fez, porque esse meu carro já está muito antigo. Queria eu ter um carro, eu tenho que pegar ônibus. Ela vai pegar o ônibus. E aí chega lá no ônibus, o ônibus vai embora, ela começa a xingar porque anda de ônibus, né? E aí chega um rapaz de bicicleta dizendo que não tem dinheiro para pagar o ônibus, que queria muito ter dinheiro para ver se descansava um pouquinho as pernas dele. E ela começa a ser grata a partir daí. E esse rapaz mais na frente também se queixa porque tá cansado, porque sempre está andando de bicicleta. Aí chega uma senhorinha que não tem as pernas e diz, ai, como eu queria, né? Tá cansado assim como você, andando de bicicleta. Aí ele começa a ser grato nesse momento, a analisar, né? Essa parte externa, né, dessa situação, e ela também, né, mais para frente, não, ela já fecha o ciclo, né, porque ela diz assim, eu também já, em determinado momento, não fui grata, né, por estar nesse momento, vivenciando, né, estar sem as minhas pernas, até que eu vi uma pessoa que não tinha braço, e fiquei grata porque eu tenho um braço. Então, enfim, a gente precisa entrar nessa conexão, né, analisar sempre os nossos pontos positivos, que são muitos, né, a gente parar com essa tendência de estar querendo criar o eu, como é que o Rossando ele fala? Ele diz que a gente tem um eu imaginário e um eu real. O eu imaginário é aquele que a gente cria focando na vida do outro, né? Achando que o outro sempre tem algo melhor que nós. Só que cada um vive sua história. E nós precisamos viver a nossa. Então, se a gente vive a nossa história, a gente traça as metas a partir de tudo que a gente, né, construiu, de todos os nossos valores, de tudo que a gente vive, a gente vai ter mais condições de alcançar o sucesso na nossa reencarnação. Sávio aí chegou dizendo que pode colocar presença ou eu peguei falta. Não, querido, o momento que você chega é o momento certo, tá? Qualquer momento que você chega é o momento certo, tá? Nem que seja a hora da prece, a hora do desenvolvimento do trabalho, do início, não tem problema nenhum, não. Sempre fica Que gravado, então não tem bom. problema. E tem um ponto que eu queria Conheci falar o Sábio sobre. hoje pela manhã. Conheci o Sábio Tem- hoje de manhã, lá na live do Davi. Davi chamou ele de surpresa, como o Davi sempre faz, né? Aí chamou, colocou ele na live, ele falou muito bem. Já A estou primeira vez seguindo que lá a página dele. Davi. A primeira vez que eu comecei a acompanhar Davi foi em janeiro, foi fevereiro, por aí. Aí eu tava arrumando a casa daquele jeito, né? Aí Davi me chamando, eu, Jesus, como é que eu vou entrar assim? Eu recusei. Mas depois eu entrei, claro, né? Não tinha como entrar. Eu tava sem raciocínio, eu estava até com fome, cansado um pouquinho. Mas assim, não tinha como entrar, não tinha como, né? Aí a próxima vez eu entrei, foi tranquilo.
Meu Deus, Davi. Faz parte, gente, faz parte. Mas isso aí é bom porque já nos prepara para as surpresas, né? Você tá É, ali na preguiça ali, ó, o Davi tá chamando, aí você vai, já se ajeita ali e... É. E eu queria meu falar de um, cadê? Estive com a Dani e Davi por umas 3 horas e meia cedo. Deus. Ué, gente. Parabéns, querido, parabéns. Aí eu queria falar de um ponto de ressonância que eu estou estudando o livro, o pessoal do meu centro espírita, não sei se você conhece, em Casa Forte, é um centro chamado, acho que eu já comentei naquela live do suicídio já, Casa dos Humildes, só que pertinho dele tem o Taperinha de Jesus, Conheço, pronto, por ali. conheço. Aí eu estou estudando o livro Psicologia da Gratidão, de Joana. Aí fala muito da gratidão, do que ela faz, né, no nosso organismo, nossa vida, nossa encarnação, e o que a reclamação, o pensamento negativo faz no nosso organismo também. Então ela fala de tudo, o contexto todo, introduz muita coisa, é muito bom. Eu recomendo você procurar e estudar um pouquinho também. Aí ela fala muito de Ai, não. ressonância, né, do universo, a gente é parte do universo, então a gente tem que preocupar muito do que está emitindo, porque tudo que a gente emite sempre retorna. E se a gente realmente entendesse isso de fato, a gente se preocuparia muito com o que a gente está emitindo, né? Seja pensamento ou palavra, né? Palavra tem energia, pensamento mais ainda, tudo começa daqui, e a atitude mais ainda também. Então, preocupações, reclamação, tudo acumula ali. Tem as formas de pensamento também, né? Que fica nos ambientes da nossa casa aqui, então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do pensamento, da emissão do pensamento também. Quando a gente vibra, né, Babi, quando a gente pensa, É. já foi, já era. Não precisa mais a gente falar nada. Né? Eu faço sempre, eu sempre faço comparação com o direito, porque no direito, né, os atos preparatórios, eles não são punidos. Mas o nosso pensamento é um ato preparatório para que a gente fale, para que a gente pratique alguma coisa. Só que no nosso caso, esse pensamento ele já tem uma punição. Porque se a gente vibra negativamente, né, a gente vai receber, como você falou muito bem, de volta esse pensamento negativo, a gente vai atrair esse pensamento negativo. A vibração do planeta fica denso se a gente ajuda a vibrar negativamente, né? A gente está passando por um período agora de tão difícil em todos os sentidos, né? Então, o quanto que a gente não deve cuidar nesse momento, né? Através da prece, através dos pensamentos positivos, através da colaboração com o outro, exercendo realmente aquilo que a doutrina espírita nos ensina, né? Colaborar, ajudar, através de prece mesmo, se a gente não pode estar lá junto, mas que a gente faça uma prece, corte, né, situações que podem fazer com que a gente fique denso, que a gente baixe a vibração. Tá aí o livro do Divaldo, o outro que é muito bom, que ele lançou agora, que o Ari está até fazendo Sim, estudo sim. na quinta-feira, né? Mostrando que Trabalho da espiritualidade. isso, o trabalho da espiritualidade, nos rumos No da rumo nova da regenera... regeneração, né? no rumo da regeneração. Que foi Isso. do Vim Então, 2020 para cá, o lançamento, né? isso. Então, mostra o quanto que a espiritualidade está trabalhando e como o período está denso, né? Porque mesmo que a gente não tenha consciência, mas a gente, às vezes, por um momento de fraqueza, a gente, né, por um momento de insegurança, a gente acaba emitindo essa vibração. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente agora, onde tem muita gente, né, pensando de uma forma mais inferior, que a gente possa se esforçar para fazer filtrar, né, toda essa densidade que o nosso planeta está passando. Aí você É isso. percebe isso quando você vai resolver algo na rua, né? Você está dentro de casa, está bem, está em paz. Aí você vai para a rua resolver alguma coisa, você tem que estar muito atento, porque se você se deixar levar por uma conversa ali, uma reclamação aqui, alguma coisa que acontece ali no meio do caminho ali, você já volta pesado para casa. Você já traz energias que não são muito legais para dentro da sua casa, né? Então eu já estou falando porque acontece com todo mundo. Acontece muito comigo às vezes. E você tem que estar bem atento. Quando você perceber que não está muito bem, aí você já vai para uma prece, já vai, muda logo, vai escutar uma música ou ler alguma coisa, porque é complicado. Isso mesmo. Muito bem. Bom, quer continuar? Quer falar mais alguma coisa? Tá ótimo. Tá excelente. Quer que eu continue a ler? Olha, a Gabi Você quer chegou continuar? aí. Gabi, Conceição, Wagner. Cadê quem entrou?
Gobi, cadê? Gobi Caria, Carla, Ana. É Carla, eu tô com o olho meio esquisito aqui, tô tava lendo direito não. É Carla, seja bem-vinda. Bom, vamos continuar? Quer que eu continue? Pode ser, quer fazer o Bom, revezamento? A gente vai trocando. vamos. Bom, é indispensável valorizar apenas o bem que esposas, preservando o santuário íntimo contra todas as formas de revolta a desdobrar-se em malquerença com os sequazes que a cercam. Amparado pelo comando da fé tranquila, operarás em todo lugar, sob modalidade diversa do comum, nas experiências terrenas. Sabes por experiência que onde te situavas ontem não impera o crime nem o vício, mas a ignorância e a enfermidade. No jogo das aflições desnecessárias, divisarás, assim, oportunidades de serviço onde antes vias motivo de nojo e afastamento. Cientificado de que, na faixa estreita da observação, meramente intelectual, tua apreciação resulta da pretensiosa exigência da maneira de ver. Então, aqui fala de situação, né, de como a gente enxergava, acredito eu que, pelo menos que eu entendi aqui, em encarnações passadas, né, a gente enxergava isso bem pior que hoje. Hoje a gente ainda tem um pouco de revolta, tem um pouco de reclamação, mas acredito eu que muito antes dessa encarnação, a gente enxergava aquilo como algo desnecessário, algo muito, né? Como é que fala? Nojo, motivo de nojo, afastamento, como se aquilo ali não fosse desnecessário para você, né? Tinha o medo de enfrentar, a ignorância em si, né? Via o vício como algo bom, via o vício como algo ali necessário, trocava tudo. Mas hoje a gente ainda tem um raciocínio um pouco melhor e enxerga os problemas como aprendizado, mas ainda quando chega ainda tem aquele receio, né? Aquele medo. Então tá assim, avançou um pouco, né? Não tá tão ruim, como tá um pouco ruim, mas tá menos do que antes. Porque graças a Deus essa encarnação que a gente está aqui é a melhor oportunidade que a gente tem para melhorar, né? Sempre vai ser a melhor oportunidade, né, Babi? A gente sempre, tudo que a gente recebe como oportunidade de reencarnar, a gente tem que sempre colocar na cabeça, é a melhor, a gente tem que fazer e dar o nosso máximo por ela. Então, eu acho que você falou muito bem, eu entendi igual você, e é exatamente essa questão que ele coloca, que a gente não tinha esse entendimento, né? É por isso que Jesus diz, né? Conheceis a verdade e a verdade te libertará. Então, a partir desse conhecimento que a gente tem uma doutrina maravilhosa que nos oferece recursos imensos, né, para que a gente possa construir, né, todas essas ideias, para que a gente possa se sentir seguro nessa caminhada. Então, a partir desse conhecimento, sim, a gente vai começando a entender que o que a doutrina traz para a gente, né, que o evangelho traz para a gente, trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa moralidade, né, apresentado através do evangelho do Cristo, é muito mais a responsabilidade do que o sentimento de culpa. Então a gente começa a se sentir menos culpado, mas se sentir extremamente responsáveis, né? Porque a gente tem um conhecimento, porque a gente já sabe como deve fazer. A gente não tem como dizer que não sabe, né, Babi? Porque veja, a gente tem aí uma doutrina extremamente educativa, esclarecedora, né, como terceira revelação. Então a gente já entende muito bem, né, de forma muito ampla o que Jesus quis nos trazer, né, o que ele quis nos apresentar, porque Jesus, como ele próprio diz, eu não vim negar a lei, mas eu vim te mostrar como você pode utilizar essa lei de uma forma diferente, né? Acabar com a história da vingança, que era necessário, de repente, em determinado momento, em determinado contexto histórico, né? Mas vamos trocar isso pela caridade e o amor, que são as duas bases, os dois pilares do Evangelho. Então, como é que a gente pode trabalhar isso de forma que a gente ame e que a gente tenha essa caridade? E aí, continuamos a fazer de forma equivocada esses ensinamentos que ele trouxe, né? Muitos de nós não entendemos o que ele quis dizer com isso, continuamos a errar, mas aí, mais para frente, né, como Deus é muito maravilhoso, né, vem aí a revelação da doutrina espírita, mostrando e refletindo melhor esse evangelho do Cristo na nossa vida, através de uma base científica, filosófica,
né, que a gente entende tão importante para a gente trabalhar a nossa moralidade e chegar no religar a Deus, né, Babi? E trabalhar, como ele coloca esse primeiro parágrafo que você leu, o mundo íntimo. Ter cuidado com esse nosso mundo íntimo, né? Blindar a nossa casa, o nosso templo sagrado, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, né? Tentar se envolver o mínimo possível com situações negativas. Então, a gente sabe que, eu vou repetir o que você falou muito bem no início, é muito difícil a gente manter o equilíbrio. Quando a gente trabalha, por exemplo, o ser integral, né, que hoje a FEB abraça e vários pensadores abraçam, a partir de pensadores no passado, como Rousseau, como Pestalozzi, né, que a gente tem aí um grande conhecimento que traz como é que a gente pode trabalhar o ser integral, né, aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver e aprendendo a ser. Mas o próprio estudo do Pestalozzi vai nos mostrar, antes mesmo da gente reconhecer a doutrina, que esses 4 pilares, eles não são fáceis da gente integralizar e manter o equilíbrio deles, né? Muitas vezes a gente vai ter mais conhecimento, mas não vai saber colocar esse conhecimento de uma forma positiva, né? Muitas vezes a gente não vai saber ainda conviver, que esse conviver tem tudo a ver com trabalhar o autoconhecimento, né, com esse autoencontro que a gente precisa fazer para a gente tentar ter uma empatia pelo outro, entrar no mundo do outro e viver o contexto do outro, né, e até que a gente chega ao ser, e aí a gente forma esse pilar, né, a gente forma esse ser integral, e esse ser, trabalhando tudo isso, ele vai ter mais segurança, né, para dar passos novos, passos positivos, segurança para exercer o livre-arbítrio dele, saber até onde eu posso ir com a minha liberdade, né? Quais são os freios que eu preciso colocar na minha vida, né? Que, como diz Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, quais são esses freios? Onde é o meu limite, né? Então, isso tudo aí faz parte desse processo, dessa caminhada. E o mais importante é o que a gente tem de também muito precioso, que é a consciência, né? Se a gente se conscientizar, pelo menos, de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa fazer de uma forma diferente, já é um ponto positivo e relevante. Só que além de se conscientizar, a gente tem que colocar em prática, né? Tem que dar os nossos passos. Estamos sendo sempre observados aí, tanto do lado, né, muito legal e do lado superior, né? Isso mesmo, Babi. Quer continuar ou continuo? Eu posso continuar. Deixa eu ver. Chegou ó, tia Cessa, que está aqui, ó, Conceição, ela foi a minha primeira professora da escola, viu? Seja bem-vinda. Eu lembro. Saudade, um beijo. Lembro das minhas, lembro das minhas há anos e anos atrás, anos atrás, viu, gente? Eu sou novinha, não. 2001, por ser exato, né? O ano exato. Novinha, 2001, assim, 2001, assim, não é tão longe, mas também não é tão antigo, né, gente? É uns anos aí, né? Muito novinha, sim. Uma menina. Então, vamos lá. Separou, Babi, em maneira de ver, né? Isso, aí falta mais 2 para terminar. Ok. Sem te despires da crítica mordaz, improdutiva nos teus resultados, todos os esforços redundarão inúteis nos empreendimentos cristãos. Só vou fazer um parêntese antes da gente terminar, que é o que a gente estava conversando agora. Então, não adianta a gente ficar preso no sentimento de culpa, né? A gente precisa colocar em prática, a gente precisa agir, né? Colocar o evangelho em movimento. Né? Mas o que esse parágrafozinho está dizendo. Aí agora vem, atrela o sentimento às rédeas dos labores e conduzido pelo amor na sua feição pura e simples, recorda Jesus, aprendendo com ele a realizar incansavelmente, retirando a cegueira dos olhos e extirpando o infortúnio do coração, aprimorando-te e santificando-te de vez que, não estando asserenadas as ânsias do espírito, não estarás capacitado para as experiências da tranquilidade, sob o comando da confiança plena. Gente, quer falar, Babi? Não, pode falar, eu finalizo. Tá bom. Olha, eu acho que essa questão da confiança é algo tão relevante. Eu trouxe um textozinho aqui de Paulo de Tarso, sabe? Porque confiar não é fácil, não. Principalmente nesse período que a gente passa, principalmente nesse planeta que a gente vive,
e sendo imperfeito como a gente é, né? Então, assim, ter confiança é algo, de fato, é uma arte, né? Confiar é uma arte. A gente precisa estar muito bem conectado, a gente precisa estar com um autoconhecimento muito em cima, muito bem equilibrado, né? Porque eu não sei se acontece com você, mas os momentos mais difíceis, né, parece até que você fala e Deus, ele não está perto de você, né? Você sente aquela Só. insegurança, né? No momento de desespero, aí você tem que dar aquela parada, aquela respirada, né? Fazer aquela reflexão e voltar a si, porque a gente sabe que ele está ali o tempo inteiro, né? Então, aí tem a frase de Paulo de Tarso, que é muito linda, porque Paulo de Tarso, ele tem uma trajetória que eu admiro, assim, muito. Assim, a história de Paulo de Tarso, para mim, é uma referência para muitas questões, principalmente quando se trata do autoconhecimento, né? E ele, Paulo de Tarso, ele passa, assim, por muitos períodos de insegurança, ele passa por períodos de sentimento de culpa, né? Mas ele tem aquilo, né, que é muito interessante e muito importante, que é a conscientização. A conscientização dele acontece na exata hora que ele reconhece Jesus. Né? Ali ele se conscientiza do que ele precisava mudar e do que ele precisa fazer a partir de agora. Só que aí é que começa. A gente se conscientizar é o primeiro ponto mais importante, mas começar a traçar essas mudanças e dar esses passos, aí sim, é que vem, né, todo o projeto, toda a proposta, né, de dificuldade que a gente vai precisar ter que enfrentar, de conflitos internos, né? E tanto é que ele tem a frase, logo no início, né, eu quero o bem, mas eu ainda penso mal. Esse início dele é um reconhecimento, ele já quer mudar, ele já quer entrar nesse processo, mas ele sabe que ainda tem muita imperfeição para lidar com ela. E aí, no final, né, depois que ele passa por todo esse processo, né, ele diz, né, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Olha, ixi, chega de emocionar, porque assim, você vencer nesse sentido, né, você sentir que você conseguiu cumprir a missão da sua reencarnação e progredir como ele progrediu, né, imagina. É uma bênção divina. Então, você está me ouvindo, Babi? Eu acho que está tocando aqui, mas ok. Eu vou recusar. Então, acontece os toques na hora da live. Então, ele tem uma frase que é assim, né? Sei o que é passar necessidade. Olha o nível de confiança, né? Que ele chega nesse processo, nesse período de conscientização e de progresso, de tentativa de maturidade do espírito dele. Claro que ele conseguiu, né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, o nível de confiança de compreender que a dor, né? Você pode ser, como dizem os psicólogos, e eu tenho estudado muito psicologia também nesse período, né? A dor, você pode sentir dor e estar feliz. Porque você está confiante daquilo que você está fazendo, você está confiante do máximo que você está dando, né? De si. Então, mesmo que você sinta dor diante das dificuldades e dos conflitos, você está feliz, porque você sabe que está no caminho certo. Né? Você sabe que está agindo com a consciência tranquila. Porque onde está a lei de Deus? Na nossa consciência, né? E na história mesmo de Paulo de Tarso tem outra situação de confiança que eu acho linda para fechar, que é a de Ananias. Ou seja, quando a gente chega nessa conscientização e consegue se conectar bem com Deus, fazer o deserto, porque o deserto, na verdade, ele não é um isolamento. O deserto ele é um isolamento do mundo, mas ele é uma reconexão com Deus. É Isso. você a entender aquilo que Deus quer falar, que você não está conseguindo, né, por conta da agitação, né, de tudo que a gente vive, do pensamento acelerado que faz parte da nossa vida. Então, a gente muitas vezes precisa sair um pouco para escutar o que Deus fala, mas a gente precisa ter confiança no que Ele diz, porque nem tudo o que Deus traz para a nossa vida, né, é o que a gente quer, né, a porta, obviamente que não é a porta larga, mas é o que é necessário para nós. Então, por exemplo, Ananias, ele tem também esse exemplo de confiança. Né? Ananias, ele está lá, Paulo de Tarso, Saulo está indo para pegar Ananias, para matar Ananias, né? Nesse caminho de Damasco, e no caminho ele encontra Jesus, ele fica cego, e aí Jesus diz, você vai para tal lugar e aguarda que eu vou te mandar alguém para fazer você voltar a enxergar. E Ananias está esperando que ele chegue lá para matar ele.
né? E aí Deus fala para Ananias, Ananias, eu quero que você vá até tal casa, procure por Tarso, né? Paulo de Tarso, e você vai fazer com que ele volte a enxergar, né? Você vai colocar suas energias, seus fluidos, e ele Uhum. vai enxergar. E Ananias faz, Senhor, mas ele vinha me matar. Ananias, Paulo é um vaso escolhido. Acabou. Ananias escutou, entendeu e foi. Né? Então, assim, nível de confiança de quem tem uma conexão plena com Deus, de quem sabe se conectar com Deus, é essa conexão, Babi, que a gente precisa encontrar, né? E que não é fácil, né? Porque falar aqui é muito simples, é muito fácil, mas é o dia a dia, são os problemas que a vida nos apresenta, né? Que vai fazer com que a gente prove de fato, né, essa fé e essa confiança e que saiba lidar, sabendo lidar com todas as situações, com a resignação necessária para encarar, enfrentar e superar as dificuldades. Sábio colocou aqui, ó. Dani gostou desta mensagem. O deserto é isolamento em relação ao mundo e uma reconexão, né, com Deus. E Sábio, eu queria te fazer um convite aí, se você quiser poder entrar aí para fazer a prece final. Sei lá, né? Joguei na roda aí. Que maravilha! Vamos Eu estar juntos faço isso. novamente. Eu faço isso às vezes, gente, de manhã, né? Na live Taperinha, às vezes chamo as pessoas para assim, Que foi tudo a minha bom! paz. Mas se não puder, não tem problema não. Você diz aí, tá? Se não puder, não tem problema. E eu ia falar, para finalizar aqui, que esse último trecho fala o seguinte, né? Fala que só a partir desses problemas, só a partir das dores, só a partir disso que a gente vai aperfeiçoar nossa paciência. Não tem como aperfeiçoar. Ai, voltou. Graças a Deus. A gente voltou. E eu sem saber se Enfim. era eu ou era você, eu já ia perguntar minha gente outra vez. Gente, não caiu a internet. Foi meu celular mesmo. Mas faz parte, né? Faz parte. Esse momento agora a gente tem que aprender a ter paciência, tá? Não é? Então pronto. Eu tava falando isso agora, gente, aconteceu. Então vamos praticar, né? A paciência, né? A Vamos. serenidade. Tá bom, gente? Eu vou chamar aqui para ver se ele vai poder Gabo entrar. entra. E se quiser fazer as considerações aí, Ai, Babi, finais. olha, eu tô muito agradecida, na verdade, né, de estar aqui no seu canal. Estou muito feliz, né, de estudar com você, de aprender com você e com todos que estão aí, que estão trazendo essas vibrações, traz mensagem. Eu espero que eu possa estar aqui mais vezes. Olha Oi! ele! Olha, tô me sentindo o penetra das lives, viu? Não, menina. Foi intuição minha me chamar aí, viu? Olha, eu tô Ele me ouve o sentindo. terminado do Não deu nem Davi. para pentear. O Davi deixou pelo menos pentear o cabelo. A Babi não deixa, né? Tem que ser do jeito que tá. Ô, E sábio, aí, Eu você não devia faz ter feito o igual que o você Luiz? fez, né? Enquanto você tava varrendo. E aí eu devia ter feito a mesma coisa, né? e aí, querido, você está bem aí? Como é que você está aí? Tô bem, tô bem. A gente agradece, né, por nós mesmo, pela família, mas assim, dizer que tá bem é algo que parece que não encaixa nesse momento, né? Porque a gente lembra A gente de precisa estar tantas bem, né? almas aí que estão sentindo dor, né? É, Então, como indivíduo, eu estou bem, mas como cristão, como ser humano, eu é. estou doloroso, né? Sentindo muita dor. Mas você está Israel. sentindo dor, mas está sorrindo, né? Que a Dani acabou de falar, né? É, sim. Estamos fazendo a E a gente nossa tem que. parte, né, É. sábio? Nos esforçando. Exatamente. A gente tem que E manter aí, a fé, né? Essa é, confiança em Deus, que tudo vai ficar bem. vai demorar um pouco, mas passa, gente. Tudo passa, como Vai nossa passar, mãe Maria fala, né? vai passar. Sim, sim. E aí, Você querido, quer quer que eu fazer a faça a prece prece? final? E se quiser, fica à vontade, tá? Já chamei. Bom, eu espero que Gratidão, não. gratidão.
Beijo no É, coração de todos, viu? Vou logo agradecer e mandar um beijo a todos. Deus se mata aí, tô vendo tia Cessa, quem entrou e todo mundo, né? O Nós que Fábio, a agradecemos e você vai Maria. voltar, viu? Vai voltar e sábado Oba! também vai voltar. Todo mundo vai voltar aí, vai voltando. Adoro, adoro estudar com Babi. Você. Vamos, olha, eu gente. quero agradecer, Babi. Quero agradecer a oportunidade, tá, de estar com vocês, mas eu espero estar à altura da harmonia que vocês trouxeram para a gente aí, nos Não, últimos menino, dias de vocês. cada pessoa traz o que tem no coração, né? Não importa o lugar que esteja e a situação que esteja, tá? Tá bom, então. Então vamos nós, né? Vamos, nesse momento, agora felicitados, agraciados por tantas reflexões que nos elevam o espírito, que nos renovam as energias, que nos trazem esperança, paz interior, confiança, fé, a fé verdadeira, a fé que nos permite segurar na mão de Jesus. Vamos juntos nos sentirmos ao lado dele, agradecer pelo dom da vida que Deus concede a todos. Vamos pedir luz para iluminar a nossa caminhada, a fim de nos tornarmos colaboradores mais presentes, mais confiantes, mais fiéis às leis divinas. Vamos manter a segurança e a fé naquele que nos criou para ser felizes. Este é o destino de cada um de nós, a felicidade. Então nós queremos te agradecer, Pai amado, bom e justo. Agradecer por ter enviado Jesus até nós e a cada dia que passa, a cada conhecimento que nós adquirimos com ele, o nosso coração se aproxima mais de ti. E isto nos torna mais felizes. Que possamos todos nós, então, partilhar dessa felicidade com o mundo inteiro, levando a cada lar, a cada coração, a palavra de esperança, a atitude que demonstra esta esperança e essa fé, para que todos possamos, um dia, no momento oportuno, de acordo com a tua lei, estar junto a ti e vivermos a felicidade para todos sempre. Nos abençoa, nos guia, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Maravilha. Vai Obrigado, ter troco, gente. viu, Babi? Eu vou mandar também um convite na hora que você estiver limpando a casa, viu? Pode mandar. Desconta. Faz com o Davi também. Faço. Aproveita. Davi já Manda por pegou dois. hoje, né? Davi já Foi. coloquei Chama ele numa também. palestra, viu? Isso. Uhum. Quinta-feira que vem eu tenho uma Davi live Dani, já só. coloquei Tem uma numa live só em palestra. espiritualidade, né? Quinta-feira que vem. Acho que é a hora dele da live dele, mas se ele não tiver live, eu mando. Não tem problema. Tá. É isso Para aí. vocês todos, boa noite. Um beijo, boa Dani, noite. Com Muito Deus. obrigada, viu? Faça de vocês tudo em Obrigada, paz, tudo de Dani. bom. Obrigada, Sábio. Todo mundo que Obrigada a chegou aí, você. tá? Beijo. Tchau. Tchau.